No vídeo de hoje vamos conversar sobre o processo de filtragem de óleos hidráulicos e para outras aplicações, quais são as expectativas dos clientes, quais são as práticas comumente utilizadas e o que a gente pode recomendar do ponto de vista de fabricante e de fornecedor de lubrificantes especiais. E aí, Matheus, o que você conta de hoje em dia que você tem percebido, que você tem encontrado na grande maioria dos clientes que você tem visitado com relação ao processo de filtragem? Renato, essa é uma prática muito comum no mercado, antiga e nas diversos fluidos que são utilizados na indústria. Então já presenciei filtragem de fluido de usinagem, óleo hidráulico. Fluido de usinagem também? Já vi fluido de usinagem, a emulsão, né? E também o óleo integral, que é o óleo de corte. Tá? Como é que o cara vai filtrar uma emulsão, que é um óleo de corte para usinagem? Ele vai filtrar e vai fazer o que com isso depois? Mas isso é outro vídeo. Temos conteúdo para um próximo vídeo. Isso é muito comum, tá? Dentro da indústria. O maior volume, logicamente, que eu já presenciei dentro de indústria é o óleo hidráulico. Tá? Não se limita ao óleo hidráulico, tá? É o maior volume. Mas é o que mais tem. É o maior volume que você encontra de óleo dentro das empresas, na maioria das vezes é o óleo hidráulico. Sim, é o maior volume dentro das empresas. Apesar de você ter grandes empresas com grandes volumes de óleos para redutores, né? Mas o mais comum é o óleo hidráulico. Sim. Dentro dessas empresas que eu vejo muito essa questão de filtragem, sendo o maior volume óleo hidráulico, eu vejo que o cliente está muito focado em redução de custo. Né? Puramente redução de preço e é o que ele encontra de imediato. É um tema antigo, é um tema atual e é um tema do futuro. Sempre vai ser redução de custo. Tá? Eu vejo o pessoal fazendo muito sem se importar muito pela parte técnica dessa filtragem. O pessoal faz muito a questão de remoção de particulado, remoção de água e não enxerga muito uma questão de aditivação, alguns outros parâmetros mais técnicos desse fluido. Se a médio ou a longo prazo ele vai trazer um benefício técnico. Em muitos dos casos não acontece. Sim. Acaba sendo aquela famosa economia não muito inteligente, né? Sim, eu vejo bastante, né, pela Pisani, a gente atuando muito no mercado de compressores por amônia, é uma prática também que eu visualizei, o pessoal fazendo filtragem em óleo em compressor por amônia. Aí entra um pouco no outro âmbito que é mais a questão da recuperação em si, né? Quando eles acabam adquirindo novamente o óleo, o famoso óleo recuperado, eles não se preocupam único e exclusivamente com o particulado metálico, né? Eles se preocupam com vários particulados, vários tipos, e aí eles querem recuperar também de novo para redução de volume. Redução de custo, principalmente quando ele está pensando na questão de reposição, né? Então, dependendo do processo, às vezes ele tem um arraste, né? Ou em função às vezes do própria base do óleo, né? Ou em função do próprio fluido refrigerante que ele está usando, mas vamos falar de amônia. Dependendo do tipo do óleo, você acaba tendo um certo arraste desse óleo para a linha. E, consequentemente, isso vai implicar numa reposição de nível. E aí, quando ele começa a ter um volume relativamente grande de reposição de nível, o que ele faz? Aí ele começa a utilizar um óleo recuperado. Só que aí começa a ser um efeito cascata, né? Ele parece que ele está economizando, mas ele está cada vez mais usando óleo recuperado. E aí é aquilo que a gente sempre fala, né? Tanto a questão da recuperação de um óleo para sistema de refrigeração por compressores de amônia, ou até um óleo hidráulico, ou até um óleo para sistema de redutores ou de engrenagens, caixa de engrenagem, etc. Toda vez que você parte do princípio que você está usando um óleo recuperado, um óleo filtrado, toma cuidado com o que você está perdendo nessa filtragem. Tá? É muito comum você começar a perder parte dos aditivos e uma vez que você perde esses aditivos, você não recupera mais. Sim. Então você não vai ter um óleo bom. Eu conversei já com alguns clientes, alguns parceiros em visitas, né? E você pergunta para o cliente, né? Independente do fluido, né? Sendo o óleo do compressor por amônia, sendo o óleo hidráulico ou o óleo de um redutor. E você pergunta para o cliente qual é o método de filtragem que você está utilizando. Quais são os filtros? Né? A filtragem está acontecendo aqui dentro da sua empresa, o óleo ele está indo embora e depois ele retorna para você. Os clientes não sabem. Sim. Então cai num ponto que você falou, até na questão de remoção de aditivos, que ele vai se perder. Então, dependendo do método de filtragem, o tipo de elemento que está sendo usado, a micragem, esses aditivos vão embora e o cliente não vai saber. Sim, e ele não vai perceber, né? Agora, eu acho que
são raras as situações em que você pode recomendar uma filtragem, né? Eu particularmente recomendo quando você tem tendência à formação de particulado metálico. Sim. Aí sim é importante você filtrar o óleo, tá? A própria máquina acaba tendo seus próprios filtros, né? Nem sempre é necessário você fazer uma filtragem adicional, tá? É importante você cuidar dos seus filtros, de tempos em tempos, conforme o próprio manual do fabricante, fazer a troca, fazer a limpeza e etc. Mas quando você tem essa questão do particulado metálico, é justificado, né? Até certo ponto é justificado. Mas a filtragem para remoção de particulado, particulado metálico, ela não pode parar por aí, né, Renato? Sim. É um método paliativo. Exato. Mas o próximo passo é você identificar de onde está vindo esse particulado metálico. Exato. Que é a provável fonte de contaminação, né? Então, às vezes você tem particulado metálico de ferro, por exemplo, que aí começa a subir muito, e aí você não avalia exatamente de onde pode vir esse ferro, de onde pode estar vindo esse ferro. Isso pode ter sido, às vezes, até de uma própria oxidação da carcaça, né? Às vezes as pessoas vão trocar o óleo, deixa aberta, né? Ele oxida, ele vai lá e completa a carga de óleo, né? Ele não viu que está oxidado, e o que é normal. Ele completa a carga de óleo, põe óleo novo, aí nas primeiras filtragens você vai removendo um pouco do excesso, mas depois você não consegue remover mais. Aí quando você vê, na verdade você não consegue nem identificar qual que é a origem, né? Mas pode ser numa questão simples de troca de óleo e que a carcaça ficou exposta, e aí você acaba oxidando e aquilo carrega o ferro. É um tema importante, Renato. Né? É um tema importante, filtragem acho que não vai acabar, né? Dependendo do ponto de vista, como a gente comentou, é viável, né? Traz muitos ganhos, mas temos que tomar cuidado como a gente faz esse modelo, esse método de filtragem. Né? Exato. E acho que no final das contas é o seguinte, recomendação básica, né? Continue utilizando o óleo novo, tá? Avalie realmente qual que é a utilização desse óleo, qual é a vida útil. Faça as análises periódicas para poder identificar como é que o óleo está funcionando, de que jeito que ele está operando, conheça melhor a sua máquina, como é que ela opera, tá? E dê preferências realmente à utilização dos óleos novos e os troque na medida que o manual recomenda ou que nós mesmos recomendamos em função das condições de operação daquela máquina, tá? Então acho que é por aí que a gente deve seguir, né? Em alguns casos específicos aí sim você pode ter uma filtragem, mas somente em situações bem específicas, bem pontuais. Perfeito. Beleza? Beleza, ótimo. É isso aí. Forte abraço, até o próximo conteúdo. E não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar nos seus canais, nas suas redes sociais e entre em contato conosco solicitando uma visita que nós teremos o maior prazer em visitá-lo e identificar quais são as suas condições de operação. Até mais.